Desde os tempos mais remotos, o Egito Antigo desperta a curiosidade de todo o mundo. Uma civilização que floresceu às margens do rio Nilo e deixou marcas tão grandiosas que até hoje continuam vivas, principalmente na presença das pirâmides. Estruturas colossais feitas com milhões de blocos de pedra, perfeitamente alinhadas, erguidas há milhares de anos, sem máquinas modernas, sem aço, sem computadores. Como isso foi possível? Que tipo de tecnologia eles dominavam? E mais, será que realmente foram os egípcios que construíram tudo sozinhos? Ou havia algo, ou alguém, ajudando por trás? Uma das teorias mais populares diz que os extraterrestres podem ter participado dessa construção. Mas será que isso faz sentido? Para entender esse mistério, precisamos voltar no tempo e conhecer quem foram os egípcios. Eles dominavam matemática, escrita, astronomia, medicina e tinham um sistema social extremamente organizado. Não eram uma sociedade primitiva, como muitos pensam. Pelo contrário, eram engenheiros, observadores do céu, especialistas em pedras, construtores habilidosos. Eles construíram templos, obeliscos, cidades inteiras e, acima de tudo, as famosas pirâmides. A maior delas, a pirâmide de Quéops, tem mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando mais de 70 toneladas. Ela tem 146 metros de altura, quase tão alta quanto um prédio moderno de 50 andares, e está perfeitamente alinhada com os 4 pontos cardeais. Mesmo com toda a nossa tecnologia atual, ainda seria um desafio construir algo assim com tanta precisão. Isso faz muita gente se perguntar: como um povo tão antigo conseguiu tamanha perfeição? A versão mais aceita pela ciência é que as pirâmides foram construídas através de uma combinação de engenharia inteligente, muita mão de obra e extrema organização social. Existem evidências arqueológicas de que os trabalhadores não eram escravos, mas sim pessoas bem alimentadas, com casas, médicos e estrutura de apoio. As pedras provavelmente eram transportadas usando rampas gigantes, cordas, trenós de madeira e até o uso de água para facilitar o deslizamento. Não havia máquinas, mas havia cálculo, força humana e planejamento de décadas. Existem várias teorias sobre como as rampas eram usadas. Alguns acreditam em uma rampa reta, outros em rampas em espiral ao redor da pirâmide, e há ainda os que acreditam em um sistema de contrapesos com água. Nada disso é totalmente confirmado, mas uma coisa é certa: não existe nenhum registro ou peça tecnológica que indique o uso de máquinas extraterrestres, lasers, levitação ou algo semelhante. O que existe são ferramentas simples de cobre, marcas de cinzel nas pedras e restos de estruturas de construção. Mas não é só o tamanho das pirâmides que impressiona. Elas também têm forte ligação com o céu. A disposição das 3 pirâmides de Gizé se alinha com as 3 estrelas do cinturão de Órion. Isso mostra que os egípcios tinham grande conhecimento astronômico. Para eles, o faraó, ao morrer, se juntava aos deuses no céu. As pirâmides não eram apenas túmulos, eram portais simbólicos entre o mundo dos vivos e o mundo dos deuses. A ligação com as estrelas era espiritual, não tecnológica. Ainda assim, a teoria dos extraterrestres continua viva. Por quê? Porque é fácil acreditar que algo tão grandioso só poderia ter sido feito com a ajuda de seres mais avançados. Essa ideia ganhou força com a cultura pop. Filmes, documentários sensacionalistas e programas de TV que preferem o mistério ao fato. Segundo essa teoria, seres de outros planetas teriam trazido conhecimento, ajudado os egípcios ou até mesmo construído as pirâmides totalmente sozinhos. Os defensores dessa ideia citam o peso das pedras, a precisão da construção e o fato de que não existem registros detalhados de como tudo foi feito. Mas a falta de registro não é prova de alienígena, é apenas falta de informação. E quando não sabemos algo, criamos explicações extraordinárias.
A verdade é que não existe nenhuma evidência física, nenhuma inscrição, nenhum objeto com tecnologia alienígena encontrado no Egito. Tudo o que foi achado é humano, feito por humanos, com materiais da Terra. Os cientistas mostram que a explicação não está fora do planeta, mas sim dentro da capacidade humana. Quando olhamos para as pirâmides como obras humanas, elas se tornam ainda mais admiráveis. Eles não tinham gruas, mas tinham milhares de trabalhadores coordenados como um só corpo. Eles não tinham GPS, mas mapearam o céu a olho nu. Eles não tinham computadores, mas calcularam medidas que até hoje desafiam engenheiros. Então, por que tanta gente ainda prefere acreditar nos extraterrestres? Talvez porque seja mais fácil imaginar alienígenas do que aceitar que uma civilização antiga foi tão ou até mais inteligente do que a nossa. Talvez porque o mistério prende mais atenção do que a realidade. Ou talvez porque as pirâmides sejam de fato tão impressionantes que parecem impossíveis. Mas quando juntamos tudo, as ferramentas descobertas, as rampas encontradas, os restos de vilas de trabalhadores, os registros hieroglíficos, o conhecimento matemático e astronômico dos egípcios, uma conclusão fica clara. As pirâmides não foram feitas por alienígenas. Foram feitas por seres humanos, com suor, técnica e um senso de grandeza que atravessou os milênios. O verdadeiro mistério não é se os extraterrestres ajudaram. O verdadeiro mistério é como o ser humano sempre foi capaz de criar o impossível. As pirâmides são um monumento ao potencial da inteligência humana. Elas nos lembram que a tecnologia não é só máquina, mas também mente, cálculo, trabalho coletivo e visão. O Egito não prova que aliens existem, prova que o ser humano sempre foi capaz de coisas incríveis. E no fim, talvez a explicação mais poderosa seja a mais simples. As pirâmides não são obras de outros mundos, são obras do nosso. E isso é muito mais extraordinário do que qualquer teoria extraterrestre. Mas a história das pirâmides não termina na antiguidade. Elas continuam vivas até hoje, não apenas como monumentos, mas como fontes de novas descobertas. A cada escavação, nova tecnologia ou novo estudo científico, surgem revelações que mostram que o Egito ainda não contou todos os seus segredos. Nos últimos anos, por exemplo, pesquisadores usaram escaneamento com raios cósmicos, uma técnica que detecta partículas vindas do espaço, e descobriram câmaras ocultas dentro da Grande Pirâmide que ninguém sabia que existiam. Salas fechadas há milhares de anos, intocadas desde a sua construção. Isso mostra que, mesmo com satélites, drones e lasers, ainda não entendemos completamente o que há dentro delas. Outro mistério envolve o propósito real das pirâmides. Para muitos, elas eram apenas túmulos, mas até hoje, nenhum corpo foi encontrado dentro da pirâmide de Quéops. Isso levanta novas perguntas. Eram realmente tumbas ou tinham um significado maior? Alguns pesquisadores acreditam que as pirâmides funcionavam como gigantescos símbolos de poder, centros espirituais ou até mesmo máquinas simbólicas ligadas à religião egípcia. Não máquinas no sentido tecnológico, mas estruturas que representavam a união entre terra e céu, entre o homem e os deuses. E quanto mais estudamos, mais percebemos que os egípcios sabiam muito mais do que imaginamos. Eles tinham um calendário baseado no movimento das estrelas, sabiam curar doenças com plantas medicinais, faziam cirurgias simples, criaram um sistema de escrita complexo e desenvolveram uma arquitetura tão resistente que suas obras continuam de pé, enquanto muitos prédios modernos já caíram. Talvez o segredo não esteja em buscar algo fora do planeta, mas em algo que sempre esteve aqui: a evolução da mente humana. Os egípcios não foram os únicos a construir pirâmides. Povos do México, da China, da Indonésia e até da Bósnia também ergueram estruturas semelhantes. Isso levanta outra questão: como tantas culturas diferentes tiveram ideias parecidas? Coincidência? Influência entre povos?
Ou uma necessidade natural do ser humano de construir algo que o conecte ao céu? Enquanto tentamos decifrar o passado, o Egito continua nos desafiando no presente. Cada pedra da pirâmide é uma pergunta. Cada símbolo é uma história. Cada mistério é um convite para olhar de novo, não só para os antigos, mas para nós mesmos. Talvez os alienígenas nunca tenham vindo. Talvez nunca tenha havido máquinas do futuro no passado. Mas existe algo que atravessa o tempo. A capacidade humana de criar, imaginar, construir e deixar marcas no mundo. Se os egípcios conseguiram fazer tudo isso há 4.500 anos com ferramentas simples e pura inteligência, o que nós poderíamos construir hoje se usássemos todo o nosso potencial coletivo? As pirâmides não são apenas monumentos antigos, elas são um lembrete silencioso do que somos capazes quando pensamos grande, quando trabalhamos juntos, quando acreditamos que o impossível pode ser feito. E talvez seja por isso que elas continuam de pé. Porque não são apenas pedras empilhadas, mas uma mensagem. Uma mensagem que atravessou os séculos para dizer: o ser humano é capaz do extraordinário. A verdadeira tecnologia das pirâmides não está nas pedras. Está na mente. Mesmo depois de séculos de estudo, ainda é como se estivéssemos apenas arranhando a superfície do que realmente aconteceu no Egito Antigo. Porque apesar de tudo que já sabemos, existe algo que sempre permanece no ar, a sensação de que ainda falta uma peça no quebra-cabeça. E talvez seja essa ausência de respostas completas que mantém o mistério vivo. Cada nova descoberta abre ainda mais perguntas, como se as pirâmides fossem um enigma criado para durar para sempre. Alguns pesquisadores acreditam que as pirâmides foram construídas com propósito maior do que apenas servir como túmulos. Há quem diga que elas eram bibliotecas simbólicas, estruturas que guardam informações sobre matemática, astronomia e até sobre o próprio planeta Terra. Seus ângulos, medidas e proporções parecem conter padrões geométricos que se repetem na natureza, no corpo humano e até nas constelações. A relação entre as pirâmides e o número P, por exemplo, continua sendo motivo de espanto. E o fato de que elas se encontram exatamente no centro geográfico do planeta levanta ainda mais questões. Teria sido coincidência? Ou planejamento de um conhecimento que hoje ainda não compreendemos totalmente? Para alguns estudiosos alternativos, as pirâmides seriam mais do que construções físicas. Seriam instrumentos de energia, capazes de ressoar com frequências naturais da Terra. Essa teoria afirma que o formato piramidal tem um poder de concentração energética, algo que hoje começamos a investigar com física quântica e vibração sonora. Não existe confirmação científica disso, mas a teoria continua viva porque, de certa forma, sentimos que ainda há algo não explicado nelas. E enquanto nós tentamos entender, elas permanecem ali, silenciosas, intocáveis, resistindo ao tempo, às guerras, às tempestades de areia, às mudanças do mundo. Nenhum arranha-céu moderno sobreviveria 4.000 anos, mas as pirâmides continuam onde sempre estiveram, como se fossem imortais. Elas viram impérios surgirem e caírem, viram reinos desaparecerem, viram o mundo mudar, mas elas, simplesmente, ficaram. Isso faz com que muitos pensem: será que foram feitas para durar? Será que foram feitas para que o futuro, um dia, pudesse descobri-las e aprender algo com elas? Talvez o maior mistério das pirâmides não esteja na sua construção, mas no seu significado. O que elas queriam dizer? O que os egípcios queriam transmitir ao futuro? Será que o recado era sobre poder, sobre vida após a morte, sobre a conexão com os deuses? Ou algo maior, algo universal, algo que ainda não conseguimos decifrar porque não estamos preparados? Enquanto isso, o mundo moderno olha para o passado e percebe um contraste. Nós, cercados de tecnologia, perdemos o senso de eternidade.
Construímos coisas rápidas, descartáveis, digitais. As pirâmides não foram criadas para o agora, mas para sempre. Não eram feitas para impressionar o presente, mas para atravessar gerações. E conseguiram. Hoje, pesquisadores usam drones, lasers, inteligência artificial, satélites e até robôs para tentar desvendar seus segredos. Mas é irônico. Com toda a nossa tecnologia, ainda não conseguimos reproduzir com exatidão aquilo que eles fizeram no passado. Existe uma frase famosa que diz: não devemos nos perguntar como eles construíram as pirâmides. Devemos nos perguntar como nós esquecemos. Talvez esse seja o verdadeiro recado do Egito: que a maior tecnologia não é a máquina, mas o conhecimento. Que o maior poder não é a força, mas a sabedoria acumulada. Que uma civilização pode desaparecer, mas suas obras podem atravessar o tempo e continuar ensinando. E que, quando o ser humano une ciência, arte, espiritualidade e trabalho coletivo, ele cria algo que nem o tempo consegue destruir. As pirâmides não respondem. Elas apenas esperam. Esperam por quem ainda não sabe olhar. Esperam por quem quer aprender com o passado, não superá-lo. Talvez os extraterrestres nunca tenham vindo. Talvez a resposta sempre tenha estado aqui. O verdadeiro mistério não é de onde vieram as pirâmides. É quem nós somos quando decidimos construir algo que dure para sempre. E enquanto as areias continuam se movendo no deserto, um fato permanece. Mesmo milênios depois, as pirâmides ainda falam. O problema é que talvez ainda não aprendemos a escutar. Mas se existe algo que torna as pirâmides ainda mais fascinantes, é o fato de que elas continuam guardando segredos. Mesmo com toda a tecnologia atual, ainda não conseguimos explorar cada túnel, cada câmara escondida, cada bloco de pedra. Existem áreas dentro da Grande Pirâmide que jamais foram acessadas por nenhum ser humano moderno. Salas completamente lacradas desde a época dos faraós. Passagens bloqueadas, túneis cegos, corredores tão estreitos que nenhum robô atual conseguiu atravessar. É como se os próprios construtores quisessem que parte da história nunca fosse revelada. E essa ideia de segredo intencional não é nova. Na cultura egípcia, o conhecimento não era algo para todos. Era reservado, sagrado. Os sacerdotes, escribas e arquitetos dominavam mistérios que o povo comum jamais conhecia. Talvez as pirâmides não sejam apenas monumentos físicos. Talvez sejam cofres de uma sabedoria perdida. Uma das teorias mais intrigantes diz que os egípcios registravam informações não apenas em texto ou símbolos, mas em forma geométrica. Ou seja, o próprio formato da pirâmide seria um código. Altura, base, ângulos, alinhamentos, tudo seria uma mensagem matemática. Uma espécie de linguagem eterna, feita para resistir quando todas as outras linguagens fossem destruídas ou esquecidas. Alguns estudiosos afirmam que a Grande Pirâmide contém a proporção da Terra, da Lua, do Sol e até da velocidade da luz, tudo inscrito em pedra, não em palavras, mas em medidas. Outra questão curiosa é o topo das pirâmides. Hoje, elas não têm suas pontas originais, mas sabe-se que, no passado, seus ápices eram cobertos com uma pedra especial, brilhante, provavelmente revestida de ouro polido, projetado para refletir a luz do sol. Imagine, 3 imensos triângulos de pedra, terminando em pontas douradas que refletiam a luz visível a quilômetros de distância. Para os egípcios, aquilo não era decoração. Era energia, era símbolo, era conexão divina. E quanto aos sarcófagos? Por que muitos foram encontrados vazios? Por que alguns foram feitos de materiais impossíveis de cortar com as ferramentas da época? Por que certos túmulos estão posicionados em harmonia com constelações que só podem ser vistas claramente de milhares de anos atrás? Seria apenas coincidência? Ou eles sabiam algo que nós ainda estamos tentando redescobrir? Hoje, cientistas de várias áreas se reúnem em projetos internacionais para tentar decifrar tudo isso. Engenheiros, arqueólogos, astrônomos, matemáticos, linguistas,
físicos, todos tentando montar o mesmo quebra-cabeça. E o mais curioso é que quanto mais a ciência avança, mais respeita a inteligência dos egípcios. Não porque eles tinham tecnologia alienígena, mas porque tinham uma forma de pensar que talvez tenhamos perdido. E se a verdadeira pergunta não for como eles construíram, mas por que eles construíram? E se as pirâmides forem mais do que túmulos, mais do que monumentos, mais do que símbolos? E se forem uma mensagem deixada para o futuro, para nós? Porque no fim, algo é impossível de negar. As pirâmides não foram feitas para o tempo dos faraós. Foram feitas para atravessar eras. Foram feitas para sobreviver ao esquecimento. Foram feitas para serem descobertas de novo e de novo, como um livro que nunca termina de ser lido. Talvez ainda exista algo escondido lá dentro. Uma sala, um artefato, uma inscrição que mudará tudo o que pensamos saber. Talvez o segredo esteja tão bem guardado que só será revelado quando estivermos preparados. Ou talvez a resposta já esteja diante de nós e só precisamos aprender a enxergar com olhos menos modernos e mais humanos. Se existe um último segredo das pirâmides, ele ainda está lá. Silencioso, intacto, esperando. Talvez o maior mistério das pirâmides não esteja nas pedras, nem na arquitetura, nem nas teorias que criamos ao longo dos séculos. Talvez o maior mistério esteja em nós. Porque, no fundo, a pergunta que sempre fazemos sobre o Egito não é apenas como eles fizeram, mas como nós deixamos de fazer. Como uma civilização tão antiga foi capaz de construir algo eterno, enquanto nós, com todo o avanço tecnológico, muitas vezes construímos coisas destinadas a durar pouco. As pirâmides parecem estar ali para provar algo. Não que os egípcios tinham contato com seres superiores, mas que o ser humano já foi muito mais conectado com a ideia de eternidade do que é hoje. Eles não pensavam em semanas, meses ou anos. Pensavam em eras. Pensavam em deixar marcas que atravessariam o tempo. Talvez seja isso que mais incomoda. O fato de que, mesmo depois de milhares de anos, o passado ainda é capaz de nos ensinar sobre o futuro. Enquanto buscamos respostas no espaço, nas estrelas, em outras formas de vida, as pirâmides nos lembram de algo simples. O maior mistério do universo ainda é o próprio ser humano. Sua capacidade de imaginar, de criar, de calcular, de se organizar, de construir. A mesma mente que hoje cria inteligência artificial, foguetes, satélites e redes globais, é descendente da mente que ergueu monumentos com pedras, cordas e visão. E talvez seja por isso que as teorias extraterrestres sobrevivem, porque, em algum nível, é mais fácil acreditar que algo assim só poderia ter sido feito por seres de outro mundo. Mas quando aceitamos que foi feito por nós mesmos, por seres humanos como nós, com as mesmas mãos, os mesmos cérebros, os mesmos desafios, então não há mais desculpas. Descobrimos que a grandeza é possível, que já fomos extraordinários, que ainda podemos ser. O Egito Antigo não foi uma história de máquinas, foi uma história de mente. Eles sabiam que a tecnologia mais poderosa não era feita de metal, mas de conhecimento, que nada é impossível para quem entende o tempo, a natureza, os números, o cosmos e o próprio destino. E se há uma mensagem escondida nas pirâmides, talvez seja esta: construa algo maior do que você. Algo que sobreviva ao tempo. Algo que inspire. Algo que permaneça. Porque no fim, não importa se o segredo está em uma câmara oculta ou em uma pedra ainda não descoberta. O verdadeiro segredo é este: a inteligência humana é capaz de criar o impossível quando está unida, quando tem propósito, quando enxerga além do presente. As pirâmides não são apenas história, elas são um lembrete. Um lembrete de que o passado não foi feito para ser esquecido, mas para ser continuado. De que aquilo que chamamos de mistério pode ser, na verdade, um convite. Um convite para pensar maior, para construir com mais sentido, para deixar algo que dure. O tempo passou,
Os faraós se foram, impérios nasceram e ruíram, mas as pirâmides continuam de pé. Não porque são obra de deuses, mas porque são prova do que o ser humano é capaz de fazer quando decide não viver apenas para si, mas para o infinito. Se hoje olhamos para as pirâmides como monumentos do passado, talvez seja porque ainda não percebemos que elas também falam sobre o futuro. Elas não foram construídas apenas para os mortos, mas para os que ainda viriam, e isso inclui a nós. Elas atravessaram milênios como se estivessem esperando alguém que finalmente entendesse o que elas realmente significam. Porque talvez o maior legado das pirâmides não seja físico, mas mental. Elas nos mostram que o ser humano sempre buscou sentido. Sempre buscou algo além da própria vida, além do presente, além do visível. Nenhuma outra espécie construiu algo para durar milhares de anos. Nenhum outro ser olhou para as estrelas e transformou esse olhar em pedra. Só nós. Porque dentro do ser humano existe algo que não aceita a limitação do tempo. Algo que quer continuar existindo mesmo depois que o corpo desaparece. É isso que chamamos de civilização. E talvez seja aí que o Egito encontra o mundo moderno, na lembrança de que tudo o que fazemos hoje também será passado um dia. Nossos prédios, nossos apps, nossos carros, nossas redes sociais, tudo isso também vai desaparecer. Mas a pergunta é, o que vai ficar? Qual é a nossa pirâmide? Será que estamos construindo algo que dure? Ou tudo o que criamos está destinado a virar poeira antes mesmo de nos lembrarmos por que existiu? Enquanto as pirâmides permanecem, nós nos movemos rápido demais. Produzimos, consumimos, descartamos. O tempo não nos atravessa. Nós fugimos dele. Talvez seja por isso que as pirâmides ainda impressionam tanto. Elas não foram feitas na pressa. Elas não foram erguidas por lucro. Elas não foram feitas para dar retorno imediato. Elas foram feitas para o tempo, e o tempo se curvou diante delas. Os egípcios não deixaram apenas pedras. Deixaram um aviso. Um aviso silencioso, mas poderoso. Tudo o que é construído sem propósito se perde. Tudo o que é construído apenas para o agora se apaga. Tudo o que é pequeno, morre pequeno. Mas aquilo que é construído com grandeza, com visão, com significado, atravessa eras. E talvez esse seja o sexto mistério das pirâmides. Elas não sobreviveram porque eram fortes. Elas sobreviveram porque tinham sentido, porque representavam algo maior do que quem as construiu. Elas eram mais que monumentos. Eram mensagens. Mensagens para o futuro. Mensagens para nós. E então surge a pergunta final. Não sobre o passado, não sobre extraterrestres, não sobre tecnologia perdida, mas sobre o presente. Se uma civilização de 4.500 anos atrás pôde construir algo que ainda existe, o que estamos construindo que continuará existindo daqui a 4.500 anos? Se as pirâmides mostraram o que os antigos foram capazes de fazer com pedras e cordas, o que nós somos capazes de fazer com toda a tecnologia, conhecimento, ciência e poder que temos hoje, será que estamos construindo algo que o futuro irá admirar? Ou algo que o futuro irá tentar esquecer? As pirâmides continuam de pé. Nós ainda estamos decidindo o que vamos deixar. E assim, entre mistérios, descobertas, histórias e reflexões, chegamos ao fim dessa jornada pelo Egito Antigo. Uma viagem não apenas às pirâmides, mas à própria capacidade humana de criar, imaginar e deixar marcas que atravessam o tempo. Se chegamos até aqui, é porque, assim como os antigos egípcios, ainda buscamos respostas. Ainda olhamos para o passado tentando entender quem somos e o que podemos nos tornar. Porque no fim, assim como os faraós, todos nós deixamos algo para trás. E cada um de nós, à sua maneira, está construindo sua própria pirâmide, seja em palavras, ações, ideias, arte, ciência ou amor. Obrigado por fazer parte desta jornada. Obrigado por ouvir a voz do passado. E obrigado por continuar a história no presente. Até a próxima e que o mistério continue vivo.